Gênesis 9, dando continuidade ao sermão que foi pregado no domingo passado. Nós continuaremos dos versículos 18 e faremos a leitura até o 29. E o 29 então encerra este momento da história de Gênesis, e a partir do 10 a gente vai começar com uma perspectiva exatamente do início das grandes nações, e veremos ali o desfecho de Deus. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 18 do livro de Gênesis: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é pai de Canaã. Esses três são os filhos de Noé, e a partir deles se povoou toda a terra. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus dois irmãos, que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Então disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Até aqui, palavra do Senhor. Oremos, meus irmãos. Deus, Criador, Autor de todas as coisas, Deus da história, Deus de Noé, estenda a tua mão, Pai, sobre a tua igreja neste domingo, Senhor. Permita que, mediante o Santo Espírito, nós possamos estar preparados para a exposição da tua palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e que os dilemas, os pensamentos, desejos, sentimentos que porventura possam estar, Senhor, em nosso coração se acomodando, crescendo e se tornando fortaleza, Pai, contrária à disposição que a Tua palavra nos dá, possam nesta manhã, Senhor, serem dirimidas pela exposição da Tua palavra. Que o Senhor encontre em nós um terreno fértil e que estas palavras possam dar os frutos a qual o Senhor quer. Ajuda-nos, ó Pai, como Tua igreja. Ajuda-nos como Teu povo. Ajuda-nos, Senhor, como salvos em Cristo Jesus. Fala em nosso coração. Que Cristo seja engrandecido nesta manhã, nesta igreja, na nossa adoração. E todos que aqui entraram, e todos aqueles que estão ouvindo este sermão, possam, Senhor, saírem impactados exatamente pela honra, pela glória, pelo nome grandioso de Cristo Jesus. É o que pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós damos continuidade a essa narrativa em que Moisés está contando parte da história para os israelitas. Este é o contexto que temos em relação à perícope, ao trecho, a esta mensagem que estamos expondo desse capítulo, desses versículos que lemos aqui em Gênesis. Lembramos que durante 40 anos, não percamos isso de vista em momento algum nesta exposição de Gênesis,
Israel tem peregrinado no deserto. Logo após saírem libertos de um período de 400 anos de escravidão na terra do Egito, Deus levantou Moisés e outros homens, e então aquilo que ele havia prometido, ele vai cumprir mediante esses líderes. E então o povo é retirado da escravidão e caminha rumo à terra prometida. Terra esse que Deus já havia prometido, que seria por posse, se daqui a pouquinho nós lembrarmos, e vamos ver isso na figura de Abraão, o grande pai da nação de Israel. Provavelmente, quando Moisés conta essa história, dizendo ao povo de Israel, eles se encontravam num grande acampamento, para aqueles que gostam de geografia bíblica, naquela região conhecida como Moabe, de uma grande planície. Temos à nossa frente, nessa região, o Rio Jordão. Podemos vislumbrar longe ali Jericó, cidade de Gilgal, e o povo está aqui, ainda não atravessou. Moisés, então, está contando este relato do trecho que lemos para os israelitas. O Egito tinha ficado para trás, e diante deles estava a terra. Terra essa que Deus havia prometido, como já dissemos. E nesse momento da história, essa terra, que mana leite e mel, era habitada e possuída por 7 grandes nações. Nós temos ali o povo dos heteus, os girgazeus, os jebuseus, temos também ali os herveus, amorreus, cananeus e ferezeus. Um povo forte, cidades estruturadas, numerosos e militarmente muito mais capaz do que o povo de Israel. Esse é o contexto. Esses povos que habitavam essa terra, curiosamente, na verdade, intencionalmente, eram os povos que se descendiam de Cam. Sim, esse que a gente acabou de ler aqui, filho de Noé. Os descendentes de Cam, na figura de seu filho mais moço, Canaã, deram origem a estes povos. Cam, um dos personagens do nosso texto. E esses povos, meus irmãos, eles estavam tão desviados daquilo que havia sido a vontade de Deus para Noé e sua descendência, que eles eram completamente aversos às coisas de Deus. Um povo imerso em idolatria, um povo que sacrificava os próprios filhos para acalmar os seus deuses. Povo esse violento, imerso em imoralidade, coisas terríveis que contrariavam a vontade de Deus para a humanidade, para o homem. Completamente contrários àqueles qualificativos que nós aprendemos que Noé detinha. Um homem justo, um homem separado, um homem piedoso. É nesse contexto. E havia chegado a hora de Israel, que era descendente de Sem, esse que nós lemos em que Noé abençoa, irmão exatamente de Cam, que era pai de Canaã. E eles estavam ali então se preparando para atravessar o Rio Jordão e iniciar a guerra contra esse povo muito mais numeroso, muito mais forte e preparado militarmente. E lá expulsá-los, tomarem posse da terra que Deus havia prometido a Abraão. Bom, Moisés então parece ter reunido todo o povo de Deus ali, naquela planície de Moabe, e conta a eles como tudo se iniciou. E é assim que dá-se o início do livro de Gênesis. Bereshit, bara, Elohim.
No princípio, criou Deus o céu e a terra. Nas entrelinhas, o que Moisés está dizendo ao povo ali? A gente pode ouvir, ecoar, por trás dessa narrativa do livro de Gênesis ao povo de Israel, Moisés dizendo assim: povo de Israel, vejam, o nosso Deus, o Deus a qual nós servimos, é o Deus que criou todas as coisas. É o Deus que está no controle da história. É o Deus Todo-Poderoso, o Deus que está conosco. Ouça, Israel, como as coisas não estão aleatoriamente postas ao mundo. E os desafios que nós enfrentaremos são desafios aos quais o Senhor tem nos preparado. E assim Moisés conta sobre a origem da criação. Moisés conta acerca da queda, não omite detalhe nenhum dos nossos pais, Adão e Eva. Moisés vai contar também exatamente que naquele mesmo ato de rebeldia, onde o pecado é posto no dia a dia e na natureza humana, Deus promete exatamente que a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente. Moisés fala da linhagem fiel dos descendentes de Sete, mas também conta acerca daquilo que Caim e os seus descendentes fizeram. Moisés conta sobre o grande dilúvio que aconteceu como castigo de Deus para aquela humanidade que havia cometido atos tão imorais e contrários a Deus que a palavra de Deus, inclusive, utiliza-se de uma expressão humana, dizendo que Deus havia até se arrependido. Tamanha tristeza em seu coração em ver a sua criação imersa no pecado. E aí ele chega nesse ponto, aonde separando Noé e sua família, ele dá uma nova oportunidade, mediante a sua graça, para que uma nova humanidade repovoe essa terra. E aí ele começa a falar dos filhos de Noé. Um texto importante. E por isso essa ênfase nessa contextualização. A gente não pode tirar isso dos nossos olhos. É importante para que a gente entenda o porquê as coisas aconteceram como tinham que acontecer. E Moisés então começa a explicar ao povo por que Deus estava dando aquela terra que já era habitada pelos cananeus, descendentes de Cã, descendentes do filho mais moço de Cã, que era Canaã. E por que Deus daria vitória a eles contra aquelas nações, mesmo elas sendo muito mais poderosas do que eles. Importante, meus irmãos, mencionarmos aqui que, além de toda essa parte histórica que Moisés está contextualizando para o povo de Israel, a ideia principal era realinhar o pensamento, a visão, o propósito do povo de Israel, justamente para que eles pudessem entender a visão de Deus da história, a visão de Deus sobre o homem, a visão de Deus sobre a redenção que Deus havia prometido lá em Gênesis 3:15. Prepará-los para vencerem, prepará-los para que eles pudessem entender que Deus era com eles diante daquele grande desafio que eles tinham. E ainda que aparentemente as circunstâncias se demonstrassem difíceis, era um povo mais forte, mais militarmente preparado. E além de tudo isso, prevenir aquele povo contra os costumes destes povos que eram contrários à vontade de Deus. Bom, nosso texto de hoje envolve os 3 filhos de Noé. E esse episódio em si, meus irmãos, vai marcar toda a história da redenção de uma maneira bem particular, porque, de acordo com essa maldição que Noé profere contra o filho mais moço do seu filho mais moço, o filho de Cã, Canaã, e as bênçãos que Noé profere sobre Sem e Jafé,
vai fazer sentido na história da redenção como nunca. Tudo isso indica que nesse momento do texto, Noé e sua família já haviam se estabelecido há algum tempo na terra, a ponto de que eles já tinham o seu clã estabelecido e viviam ali. Os filhos de Noé, inclusive, já tinham filhos. Canaã era o filho mais moço do filho mais moço de Noé. E eles viviam ali, inclusive até praticando a agricultura da sua época. O próprio texto já tem uma divisão natural que eu não poderia deixar de respeitar. Ele vai ser dividido ali em 5 pontos importantes que a gente vai tratar aqui, cada um deles. No primeiro, dos versículos 18 a 19, a gente vê ali a relação dos filhos de Noé e a importância desse relacionamento e a maneira como eles se comportaram. Dos versículos 20 a 21, nós temos o ponto 2 ali, que é o relato do pecado de Noé. Moisés não omite nenhuma vírgula do pecado de Noé. No terceiro ponto, dos versículos 22 a 23, a gente pode encontrar ali a reação dos filhos de Noé diante do pecado do pai. No quarto, versículos 24 a 27, a gente vai ter a profecia que Noé fez com base na atitude dos seus filhos. E no quinto, último ponto, o relato da morte de Noé e como o nosso trecho tem um final. Bom, então vamos lá. Primeiro ponto aí, que vai dos versículos 18 a 19, a palavra de Deus diz assim: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Estes 3 são os filhos de Noé. E a partir deles se povoou toda a terra. Bom, primeiro que quando a gente lê esse relato aqui da Bíblia, o que chama a nossa atenção é a maneira como os filhos de Noé são citados. E se você perceber que desde o capítulo 5 ali, eles já são citados aqui, nessa hora, é a 4ª vez que a Bíblia cita ele. E interessante que a ordem dos nomes não é a ordem de maioridade, porque isso nos leva a entender que Cã não seria o mais moço, uma vez que está dizendo aqui que Jafé foi citado por último, mas na verdade Cã era o filho mais moço, tá? Então isso é importante. Então esse destaque aqui não pode passar despercebido. E preste atenção num detalhe. Eles estão narrando, Moisés está narrando, os filhos de Noé. Mas quando ele trata de Cã, ele faz questão de dizer que Cã era o quê? Pai de Canaã. Presta atenção aí no próprio versículo 18. Cã é o pai de Canaã. Canaã era um dos 4 filhos de Cã, que também aparece lá no capítulo 10, 6. Quando a gente for estudar isso, você vai ver com mais detalhe, que diz assim: e os filhos de Cã são Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Canaã, então, o filho mais moço de Cã. Dessa descendência de Cã, meus irmãos, é que surgem os povos que tinham uma larga e uma longa relação com Israel. Confesso que não uma relação muito boa. É desses povos, filhos de Cã, que vão surgir os assírios, os egípcios, os filisteus, os babilônicos. Povos esses que foram sempre inimigos de Israel. E que são descendentes dessa linhagem de Cã. E do filho de Cã, Canaã, é que vieram aquelas 7 grandes nações que eu citei na contextualização do texto, que a gente disse aqui, dos heveus, amorreus, jebuseus, gigazeus, heteus e os próprios cananeus. Então vale lembrar aqui que todos nós, sem exceção, todos somos descendentes dos filhos de Noé. E, por conseguinte, somos descendentes de Noé. E esses descendentes de Noé se espalharam novamente por toda a terra, logo após o dilúvio. Capítulo 10, a gente vai tratar com mais detalhes essas grandes nações e o desfecho que elas tomam na história da redenção.
Na sequência, nós temos os versículos 20 a 21, onde a gente tem ali o relato exato e preciso do pecado de Noé. São palavras breves, que dizem assim: sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, oriundo dessa vinha, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Breves, mas que relatam uma tragédia sem igual. Uma mancha no caráter desse homem de Deus, um homem que há pouco, se você se recorda nos últimos capítulos e trechos que lemos e as mensagens que nós trouxemos aqui, Noé sempre foi tratado como piedoso, justo, homem temente a Deus. E que foi escolhido por Deus dentre toda aquela geração, dentre toda a humanidade que vivia antes do dilúvio, Noé foi escolhido. E a Bíblia narra que Noé, da vinha, faz o vinho. A primeira vez que o vinho é mencionado aqui na Bíblia. Provavelmente o vinho já havia sido feito naquele mundo antedilúvio. E Noé sabia como prepará-lo. Mas isso é uma suposição, a Bíblia não nos indica exatamente, mas ela está citando que ele preparou. Então provavelmente ele já tinha esse costume. Percebam que não há uma ordem, em momento algum até aqui, na Bíblia, e mesmo depois daqui até Apocalipse, dizendo que tanto Noé quanto os seus descendentes, a humanidade, não fizesse vinho ou qualquer outra bebida forte. Pelo contrário, Deus entregou a eles todos os frutos, frutas, sementes, grãos, inclusive a uva. Entretanto, o fato de Deus entregar a eles como delícias da terra, essas coisas, em momento algum, a Bíblia também dá o direito de Noé abusar dessas coisas. Conforme o próprio texto que lemos aqui nos apresenta. Ele faz o vinho, entretanto, ele se embriaga abusando do vinho. Bebeu além da conta, perdeu a moderação e completamente bêbado, fica nu dentro da sua tenda. Talvez para mim, para você, nessa cultura que vivemos hoje, em que a nudez e a pornografia têm se alastrado de tal maneira que, inclusive em programas infantis, a gente vê exposição de desenhos ali, sexualizados, não faça muito sentido. Mas essa, meus irmãos, essa atitude de Noé foi uma triste mancha na vida deste homem justo e piedoso. E eu explico por quê. Notem aqui que a importância de não apenas começarmos bem, e Noé então é retratado aqui nesse trecho, exatamente como alguém que manchou a sua caminhada. Então não adianta a gente, como cristão, como povo de Deus, começar bem a nossa caminhada. É importante também terminarmos bem na presença de Deus. E aqui eu me lembro daquelas palavras gloriosas do apóstolo Paulo. Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. O resultado dessa bebedeira que Moisés vai citar para o povo de Israel é que este homem, após ficar bêbado, tira a roupa, fica nu dentro da sua tenda. Nenhum outro detalhe nos é dado. Mas vamos perceber qual foi o resultado dessa atitude de Noé nos versículos 22 a 23. Diz assim a palavra de Deus: então Sem e Jafé, Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora.
Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Percebam que nós temos dois tipos de atitude. Cã, com uma atitude, Sem e Jafé, os três filhos de Noé. Gênesis já nos mostrou que até este ponto, as consequências e resultados do pecado nas relações entre homem e mulher, no casamento entre irmão e irmão, Caim e Abel, entre o homem e Deus, mas agora a palavra de Deus nos mostra que o pecado também tem consequência em uma outra relação. Pai e filho. Uma relação que marca a estrutura social dos homens, dos povos, das nações. Tanto é verdade que essa relação é protegida, inclusive, pelo próprio Decálogo, nos 10 mandamentos. Quando lá em Êxodos 20, versículo 12, a palavra de Deus vai nos dizer: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Cã era o mais moço nessa relação com Noé. Era o mais moço entre os seus irmãos. Ele entra na tenda do pai, viu que Noé estava nu. Percebam que o texto faz questão de nos lembrar que Cã é o pai de Canaã. Lembre do contexto de Moisés falando para Israel, os povos oriundos à frente dele, descendentes de Canaã. Moisés então faz questão de enfatizar aqui que Canaã era filho de Cã e que Cã era pai de Canaã. Isso é importante porque na hora da maldição que Noé vai proferir, não é Cã que é amaldiçoado, mas sim Canaã. Cã, ao contemplar o seu pai, bêbado e nu, a primeira coisa que ele faz é sair da tenda. E o que ele vai fazer? Contar para os seus irmãos o que estava acontecendo dentro da tenda. Até aqui, a pergunta que deve ser feita é: em que exatamente ele pecou? O que ele fez de errado? Recebeu uma maldição tão severa apenas porque viu a nudez de seu pai? Percebam que agora a gente precisa se transportar ao contexto da passagem, ao momento em que isso aconteceu, para que a gente não cometa o erro de querer enxergar as coisas com as nossas lentes. E é o contrário. Precisamos entender o contexto para que então apliquemos esse contexto à nossa realidade. Como o texto não nos fornece detalhes exatamente a essa resposta, para essa pergunta, é preciso olharmos as entrelinhas para que possamos entender a questão aqui dessa relação de Cã com a nudez e com a embriaguez de Noé. Existem muitas teorias, meus irmãos, e se vocês pararem para estudar, vocês vão se deparar com coisas tão terríveis que muitas vezes eu não posso nem citar aqui pela falta de decoro. A tradição rabínica vai colocar nessa atitude de Cã uma série de valores ali, mas a palavra de Deus não nos dá detalhe. Bom, o mais sensato aqui é que o pecado de Cã vai se configurar na medida em que, ao invés de ter coberto a vergonha do seu pai, estar nu naquela situação, como eu vou falar daqui a pouquinho, naquele contexto do Oriente, era a maior desonra para um homem, para uma mulher. A nudez era algo assim que somente era reservado para o casamento. Não era algo como nós vemos nos dias de hoje. Muito pelo contrário, era muito sério e era desonra para o homem. E ele deveria ter ficado em silêncio quanto ao fato. Então ele não cobre a vergonha do pai, não fica em silêncio,
E muito pelo contrário, corre para fazer fofoca, expondo o que aconteceu na tenda privada de Noé para os seus irmãos. O que ele faz? Ele traz o pecado do seu pai para fora da tenda, para fora do privado, e torna público o pecado de seu pai. Provavelmente, naquela situação e naquele momento, ele deve ter zombado do seu pai. Ele deve ter escarnecido do pai estar bêbado. E humilhado o pai quando ele envolve os seus irmãos. Só essas atitudes justificam a severidade daquilo que o próprio Noé proferiu naquela maldição sobre o filho mais moço de Cã. E percebam, meus irmãos, que os irmãos de Cã, quando tomam ciência daquilo, olha a atitude deles. Então, isso corrobora para que a gente entenda dessa maneira. Contrariamente à atitude de seu irmão mais novo, eles tomam cuidado. Cuidado esse de se adentrarem à tenda. E eles não olham em momento algum a nudez do seu pai. Perceba então que a nudez não era algo simples. Os dois têm essa atitude. E eles cobrem o pai para que a sua nudez não seja vista. Perceba, eles estão dentro da tenda. E eles têm todo esse cuidado. Bom, na cultura do Oriente, como eu já disse, a nudez pública era uma das maiores desonras que poderia haver para uma pessoa. Ao cobrir a nudez de seu pai, que estava embriagado, Sem e Jafé fizeram exatamente de acordo com aquilo que eles aprenderam do seu próprio pai. E agiram com respeito e honra, ainda que o pai estivesse errado, ainda que o pai estivesse em pecado, justamente como deveria ser. Eles não olham para a nudez de seu pai, não escarnecem. E você não vê aqui no texto bíblico nenhum tipo de zombaria. A sequência desse ato, nós temos então Noé acordando, versículos 24 a 27. Noé, ao acordar dessa sua bebedeira, toma conhecimento do que acontecera quando ele estava embriagado no meio da sua tenda. E assim descobre que o filho mais moço havia feito. Com toda certeza, o coração de Noé deve ter ficado enfurecido, a ponto dele amaldiçoar com tanta severidade. E com toda certeza o ato do seu filho não foi um ato qualquer. Percebam, meus irmãos, que aqui a gente tem a relação de um homem que mesmo em pecado, era um homem que contemplava o relacionamento com Deus. Mas a atitude do seu filho foi tão severa, e ainda que a Bíblia não nos revele ou nos poupe dos detalhes sórdidos, que muito bem pode estar implícito aqui, a gente não sabe. Aqui é conjectura, aqui é achismo. Então nós vemos aqui então a atitude de Noé enfurecido. O texto bíblico não nos apresenta qualquer palavra também de arrependimento de Noé. Em momento algum você vê que Noé vai proferir a bênção ou a maldição se arrependendo do que fez. O que provavelmente ele deva ter feito. Mas o que Moisés está tentando fazer aqui? Ele não está querendo apontar esse ato, mas ele está querendo enfatizar exatamente que os povos que estavam à frente do povo de Israel eram povos oriundos deste neto de Noé que havia sido amaldiçoado e que se tornaria servo dos servos dos seus irmãos. Israel era descendente de Sem, a linhagem semita. Logo, o que nós temos à frente, por mais poderoso, é o povo ou os povos que estão debaixo desta palavra de Deus. Deus este que fez os céus e a terra. Deus este que povoou a terra com as suas criaturas. Deus esse que concedeu graça diante do erro do homem. E misericórdia é o Deus que está conosco. É o Deus que vai conosco à guerra.
E assim a ênfase é dada na profecia que Noé faz. Nessa altura você precisa se perguntar, por que o neto e não o filho é o alvo desta profecia? A resposta também não está tão aparente aqui. E se a gente for deduzir algumas coisas, as duas linhas de pensamento mais que faz sentido, pode se dar exatamente nessas que eu vou trazer aqui, quando eu me debrucei e estudei. A primeira delas é que, assim como Cã era o filho mais moço de Noé, Noé então vai o amaldiçoar na própria pele, para que ele sentisse exatamente que Canaã, sendo o filho mais moço de Cã, iria de passar. Tamanha afronta de Cã. A outra razão é que Canaã talvez pudesse compartilhar da mesma conduta indecente de seu pai. A gente está falando de um clã aqui imoral. Não se esqueçam, a semente da serpente continua viva e ativa. A palavra de Deus diz ali, quando termina o dilúvio, que os desígnios do coração do homem ainda eram maus. Deus não omite essa situação. Deus vai mostrar exatamente aquilo que está no coração do homem. E Cã, então, sendo este homem imoral, patriarca deste clã, filho de Noé, os seus descendentes eram descendentes imorais. E seja lá o que eles praticavam lá, sugere então que Noé impingisse a sua maldição nessa figura de Canaã. E talvez Canaã fosse o pior dos piores. Talvez ele ali seria aquele que a imoralidade estava elevada à 10ª potência. Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. Versículo 25 nos traz. Ato contínuo, meus irmãos. Noé então vai bendizer e vai abençoar Sem e Jafé, os filhos que tiveram uma atitude contrária a Cã. E ele, quando assim o faz, ele usa na linguagem hebraica o nome que Deus se revelou, o nome de Deus da aliança, Javé. Que Javé os abençoe. Nesse ponto, o que Noé está fazendo aqui? Noé está declarando que, através de Sem, louvado seja Deus, a graça do Senhor estava sendo impingida. E ainda que a imoralidade de Cã estivesse ali na efervescência do ato que ele havia feito, e todo o seu clã, Moisés olhou para o seu filho, e ali ele declara, o descendente da mulher virá por essa linhagem. Sem, meu filho, é através de você que a descendência da semente da mulher pisará a cabeça da serpente. E assim, você tem que manter a verdadeira religião, as tradições, a história que eu estou lhe contando e que você sabe, mantenha nesta linhagem. E mais uma vez, meus irmãos, a graça de Deus é a palavra final da terrível história da humanidade, como palavra última. E a linhagem da promessa messiânica, que nós vimos já cumprida em Cristo Jesus, se torna verdade, se torna um ato concreto na história. De Adão, Sete. De Sete, Noé. E agora de Noé, Sem. E de Sem vem Abraão, Isaque, Jacó, Judá, Davi. E louvado seja Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Percebam a linha direta. Percebam o cuidado de Deus nesse trecho da palavra tão maravilhoso. O nosso Redentor viria através dessa linhagem para resgatar as nossas vidas. Noé então reforça mais uma vez a condição de Canaã e seus descendentes, que serão servos dos semitas. Noé segue e abençoa o seu segundo filho, Jafé. Que Deus engrandeça, meu filho Jafé,
e que habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que habite nas tendas de Sem. Como é que foi que essas profecias, então, se cumpriram na história? E é isso que nos interessa. Bom, primeiro a gente vê a profecia sobre Canaã, filho de Cã. Canaã, como mencionamos lá no começo, foi o pai de todos aqueles 7 reinos que habitavam na terra prometida. Bom, os israelitas entraram na terra prometida, tomaram posse da terra, subjugaram aqueles povos, e aqueles que ele não destruíram se tornaram seus servos. É assim que se cumpre essa profecia. A profecia sobre Sem se torna o herdeiro das promessas. Aquele pelo meio do qual a descendência santa deveria continuar. Os descendentes de Sem, meus irmãos, os semitas, são esses que guardaram os costumes, as tradições, a história, a palavra de Deus, o culto, e nos abençoaram com essa vivência na aliança de Deus. De fato, eles subjugaram os cananeus. E é por eles que os patriarcas surgem, até chegarmos em Jesus Cristo. Promessa cumprida. E já sobre Jafé. Bom, sobre Jafé a gente não tem muito relato bíblico certeiro. Mas o que a história, a arqueologia, a geografia e aqueles que estudam essas porções dentro dos campos de conhecimento vão dizer que os jafitas, filhos de Jafé, são aqueles que ocuparam inicialmente aquela região da Ásia Menor. Para quem não se lembra, a Ásia Menor é onde estão aquelas igrejas que o apóstolo Paulo vai ali, e você tem hoje a região exatamente da Turquia. Aquela parte baixa ali da Turquia, já fazendo conexão com o Oriente Médio ali. Ásia Menor. E também os povos que habitavam toda aquela região da Europa. Bom, aparentemente esses povos não tiveram tantas relações próximas com os semitas, tirando ali uma ocasião ou outra. Mas a gente não pode se esquecer que no livro de Atos, nós temos um semita, Saulo de Tarso, Paulo, que é incumbido com uma das missões mais lindas que a gente vê na história da igreja. Igreja essa que num primeiro momento se achava apenas entre os judeus convertidos e que com um ato ou outro ali com Pedro, mas que vai se concretizar com Paulo e Barnabé, a gente vê que os jafitas são abrigados nas tendas de Sem. Os gentios, meus irmãos. Os gentios recebidos no seio da igreja. E talvez aqui a promessa cumprida que Noé faz a Jafé. Bom, terminada a profecia, Moisés então vai relatar a morte de Noé. Noé, depois desse relato, teve uma vida dos versículos 28 a 29, longa, e pôde ver seus filhos e descendentes se espalhando pela face da terra. Capítulo 10, em seguinte, vai nos contar sobre isso. Moisés então fecha aqui um ciclo de genealogia, exatamente com Noé sendo o último daqueles que teriam esse desfecho dos filhos de Sete, que começa lá em Gênesis 5:31. Agora, uma nova etapa da história da redenção vai tomar corpo, uma proporção diferenciada dentro daquilo que Deus tinha preparado para o seu povo e para a história. Chegamos então no momento em quais lições podemos ver Moisés ensinando aqui. Primeiramente, vamos ter em mente o contexto. O que Moisés está ensinando aqui para os israelitas através desse trecho? Bom, primeiro, Moisés está contando a origem das nações, que estavam ocupando a terra prometida que eles deveriam conquistar. E dizendo, olha, não tem nada aleatório não. Quem está lá não deveria estar. E quem está lá está debaixo de uma palavra de Deus, por isso nós vamos e vamos vencer. A história provou que assim o fez. Segundo,
Ele quer fazer uma relação direta aqui de identidade. Identidade dos filhos e a semente da serpente e a descendência da mulher. Ele vai então fortalecer essa identidade do povo semita e mostrar exatamente que o comportamento imoral dos cananeus que estavam naquela terra era um comportamento oriundo do seu pai, Canaã. Bom, os israelitas, sendo os descendentes de Sem, eram os filhos da aliança. Eram, de fato, o povo da aliança ali que estava levando, neste momento da história, a palavra de Deus para que se concretizasse em Cristo Jesus. E assim eles não poderiam e não deveriam viver como os cananeus. E a Bíblia vai nos contar que quando assim o fizeram, se deram muito mal. Pagaram um preço muito alto. Portanto, a história de Noé é chave para a identidade do povo de Israel. É chave nesse momento da história, pois afirma: vocês são semitas, descendentes da palavra de bênção. Bom, terceiro ponto que a gente pode ver aqui é que esse texto também aponta o motivo pelo qual o povo iria ser vitorioso diante daquelas nações. Afinal de contas, mesmo eles sendo mais fortes, mais capazes, estruturados, Deus estava usando Israel com a sua mão para impedir o castigo àquelas nações. O povo de Israel era o instrumento de Deus, porque havia chegado a um limite. Deus, então, vai trazer consequências àquela imoralidade, ao pecado daquele povo, e vai usar, então, Israel para isso. Bom, aqui está implícito que o Senhor de Israel é o Senhor do mundo. É o Deus de todas as coisas e de tudo. Mas Ele não é um Deus qualquer. Ele é um Deus justo, santo, que julga os povos e não fecha os olhos para o pecado. Ele levanta, Ele derruba. Ele é Senhor. É Ele que governa o mundo. Isso é tão propício para o momento que a gente está vivendo? Não são os prefeitos, os reis, imperadores humanos, governadores, presidentes, primeiro-ministros, ou esses candidatos que se apresentam como a redenção do momento atual. Não são ministros do Supremo Tribunal que se acham semideuses, senhores do bem e do mal. São homens caídos que carregam uma natureza pecaminosa. E aí, meus irmãos, diante dessas verdades, o que faremos? Primeiro, não nos esquecemos que é Deus que executa o juízo. Deus sempre executa seu juízo, porque Ele é justo. E como justo, o seu juízo é justo, justo juízo. O juízo de Deus, meus irmãos, deveria ser o suficiente para que você e eu fugíssemos do pecado agora. Diante dessa palavra, não podemos ficar apáticos, letárgicos, passivos, seja lá o que você estiver vivendo. Foge do pecado, porque o justo juízo de Deus nos alcançará. Que mais? Que vivamos na aliança de Deus e da misericórdia de Deus. Ele faz o justo. E é Ele quem os enche de graça, meus irmãos. Confie na misericórdia do Senhor. Conforme nós falamos, a cada palavra, cada falha forte que o homem faz, cada pisada de bola, a última palavra é Deus, e nela, por mais que venha o juízo, a gente vê a misericórdia. E se você está ouvindo essa mensagem hoje, é porque a misericórdia ainda está à porta. Aproveite. Não brinque com Deus. O Deus justo é cheio de misericórdia. E assim será no fim da história, como a conhecemos.
juízo e misericórdia. Somos jafitas que estamos vivendo nas tendas de Sem. E não nos esqueçamos que estamos em guerra, meus irmãos, desde a queda e da falha dos nossos pais, Adão e Eva, e mesmo agora na falha do nosso pai Noé, dos seus descendentes, a gente vê que a semente da serpente, externamente, vai sempre buscar embate conosco. Vivemos em luta constante. O mundo é assim. Não se iluda. Não caia no conto da sereia, no canto da sereia e no conto da sereia. Esse é o mundo em que vivemos. Vivemos em guerra. Guerra também contra a origem da semente da serpente, que é a própria serpente. Satanás anda ao nosso derredor. E também vivemos em guerra contra uma velha natureza que busca tomar controle da nossa vida. E ainda que vivamos em Cristo e não somos mais escravos do pecado, essa natureza, quando você menos bobear, quando você menos pensar e você bobear, ela vai querer assumir. Foi assim que fez com Noé. E a Bíblia não esconde. A Bíblia não escondeu exatamente aquilo que aconteceu com ele. Por isso, não brinquemos, meus irmãos, com o pecado. Bom, a aplicação prática aqui, ela vem primeiro para aqueles que são otimistas, ao extremo. Os progressistas que a gente brinca por aí. Aqueles que acreditam numa visão boa da natureza humana. Que o homem nasce bom. E quem o corrompe é a sociedade, é o meio. Ou que o homem nasce mal e que a sociedade que vai o libertar, a educação, a ciência, a tecnologia. Bom, parece que a Bíblia tem uma visão diferente. Parece que o Criador do homem não enxerga isso não, porque constantemente de Gênesis a Apocalipse a gente vê a nossa realidade. Então, meus irmãos, não caia nessa falsa ilusão de que você precisa liberar o seu homem, a sua mulher interior. Buscar dentro de você aquilo que você precisa para o teu dia a dia. A visão bíblica é oposta a isso. Essa visão humanista, iluminista, completamente oposta à verdade de Deus, uma visão racionalista e, como eu mesmo digo, ensimesmada do homem. O homem não é bom intrinsecamente. Meus irmãos, a Bíblia é muito realista quanto à nossa natureza. E mesmo nós em Cristo Jesus, não brinquemos com a nossa natureza. Não dê sorte ao azar dessa natureza que carregamos. Gênesis 18, 29, registra essa estranha história da embriaguez de Noé e da maldição que ele lançou sobre Canaã. Assim como o primeiro Adão, o segundo Adão também é um agricultor que planta uma vinha. Como o primeiro Adão, o segundo Adão também é um filho desobediente, cujo pecado vai resultar numa nudez vergonhosa. Lembremos do texto no começo de Gênesis, que falou sobre Adão, sobre Eva, e o quanto depois de pecar, enquanto eles ficaram com uma nudez envergonhada, vergonhosa. Uma das questões para a qual esse episódio que lemos aqui chama a atenção é que, mais uma vez, o parceiro humano, a parte humana, deixa de cumprir sua parte de guardar aliança. Somos miseráveis em cumprirmos a nossa parte. Mas louvado seja o Deus que servimos. Louvado seja o Senhor Todo-Poderoso. A realização da promessa sempre se deu e se dará unicamente graças à fidelidade e à graça de Deus, que é sempre o parceiro fiel dessa aliança. Esse é o paralelo da história de Noé com a queda, meus irmãos. Noé é apenas mais um exemplo de como o pecado corrompeu a raça humana. O mais curioso é que a Bíblia jamais vai omitir ou esconder isso, como eu já disse. Mesmo que
esses homens sejam os maiores exemplos, estão lá no panteão dos heróis da fé. Abra lá depois em Hebreus 11, você vai ler o nome de cada um desses que eu estou citando. Noé era esse grande homem, piedoso, justo, mas pecou. Moisés, que está escrevendo a história, Deus havia escolhido para libertar o povo, mas não entrou na terra prometida, pecou. Abraão peca. Davi adultera e assassina, peca. A Bíblia, meus irmãos, não vai esconder o quanto o pecado corrompeu a raça humana. E nós aqui na Igreja Batista no Centro, você que nos visita e você que escuta essa mensagem, também herdou essa natureza caída. Não brinque com o pecado. Confessa o teu pecado rapidamente diante de Deus, diante da sua igreja a qual você é pactuado, com os teus irmãos. Se está mais pesado do que você, chame ajuda. Nós fomos feitos não para andarmos sozinhos, mas em bando, na igreja, na comunidade dos santos. E não esqueça que a inclinação da sua mente, da minha mente, dos meus desejos, dos seus desejos, do nosso coração, será sempre contra Deus. Sem a graciosa mão de Deus, meus irmãos, através do Espírito Santo, do Deus Espírito Santo, que age em nós, estaríamos escravizados ainda hoje pelo pecado. E talvez você que me escute não consiga se libertar do pecado, porque ainda não entendeu Cristo Jesus na sua vida. Nós carecemos de Cristo, porque Cristo é esse que vai cumprir essa palavra. Cristo é esse que conseguiu vencer o pecado, e não pecou, e se entregou para sanar a ira de Deus justa sobre a humanidade. O próprio Deus se faz homem e se entrega como sacrifício vivo, para que nós pudéssemos viver a sua vida e ele tomasse sobre ele a nossa morte, morte eterna. Podemos também extrair aqui algumas boas lições para o nosso dia a dia. Primeiro, que entendemos que não há problema algum em beber vinho. Não saia daqui com a ideia de que vinho é algo que não pode. Por mais abstêmio que você seja, que bom. A Bíblia em momento algum nos proíbe de tomarmos do fruto da vinha. O que ela fala é sobre os perigos da embriaguez. E uma igreja séria e saudável vai dizer isso: moderação. Noé, esse homem justo, único assim considerado na sua geração, caiu exatamente aqui nesse ponto. Sua falta de moderação. Então o pecado não está em tomar o vinho, mas sim não ter moderação. Porque as consequências vêm. Você vai pagar o preço da sua falta de moderação, seja lá no que for. Bebida forte, comida, prazeres, hábitos, tudo aquilo que te domina se torna um Deus no seu coração. A palavra para nós aqui é clara. Moderação. Povo de Deus tem moderação. E se você não consegue moderação, faça como muitos, abstinência. E não há problema nenhum, muito pelo contrário. Se essa abstinência é ofertada a Deus, louvado seja a sua abstinência. Porque você está ofertando a Deus porque você não consegue ter moderação. Esse pode ser um caminho para muitos. Um outro ponto aqui é sobre a nudez, meus irmãos. A gente precisa entender como a Bíblia trata sobre os assuntos. O nosso conceito ético e moral das coisas precisam ver do entendimento da palavra de Deus e não o contrário. Porque o momento que vivemos da história é um momento em que não há honra, não há cuidado, e tudo é permitido, tudo é permissivo. Cuidado, meus irmãos, a nudez na palavra de Deus é tratada de uma maneira muito séria. E da nudez, a gente percebe que a pornografia surge e tem escravizado muitos homens e mulheres, crianças, jovens. Qualquer forma de pornografia
é uma afronta à dignidade e honra de Deus. Qualquer manifestação de pornografia é uma afronta ao próprio Deus. Por quê? Porque isso desonra a raça humana, que é imagem e semelhança desse Deus. O texto que lemos mostra exatamente a maneira pela qual Deus lida com essa questão. Não deixe passar impune isso na sua vida, não. Olha como é que Deus trata com essa questão. E o castigo veio para alguém que se deleitou, explorou e divulgou. Então, se você tem se deleitado, explorado e divulgado pornografia em qualquer aspecto da tua vida, se arrependa, meu irmão e minha irmã. O juízo de Deus virá sobre a sua vida. Sim, você vai pagar as consequências disso. Por mais que Cristo levou toda a maldição. Aqui eu não estou dizendo salvação, aqui eu estou dizendo as consequências do teu ato. Mas se você está escravizado, você precisa rever a tua vida em Cristo. Bom, para finalizar, o que não falar da relação entre pai e filho? Aqui o ponto é muito claro. Talvez você que tenha pai ou mãe, onde conversávamos eu e Josafá acerca disso, dessa relação de pai e mãe. E muitas vezes os nossos pais, mesmo não sendo cristãos, têm atitudes como a de Noé, que desonra, que nos envergonha. Que nós que professamos uma fé, olhamos aquilo e não acreditamos. Mas a Bíblia é clara na relação que você precisa ter com seu pai e com a sua mãe. E ainda que eles estejam errados, nós precisamos concordar que não é qualquer atitude e palavra que possa ser dita e feita com os pais. Eles são pais sobre a nossa vida e Deus os colocou exatamente ali. Você está inserido onde você deveria estar inserido. Honre, trate, proteja, não exponha. A gente vê absurdos por aí. Ore por eles e, quando possível, dê um bom testemunho cristão, porque eles te conhecem como ninguém. E não adianta você querer que eles mudem por conta de algo que você falou, se você não vive. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. E que você que se encontre numa situação de escravidão, lembre que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida e é Ele que pode nos ajudar. A mesa está posta. E é exatamente esse o momento que iremos partilhar dos elementos que nos lembram do sacrifício de Cristo Jesus. Por isso, feche os seus olhos enquanto a gente ora acerca dessa palavra e nos preparamos aí para o momento da ceia. Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Obrigado pela tua palavra, Deus. Palavra essa que nos liberta, que nos encoraja, que nos fortalece, que nos traz, Senhor, um autoexame. Obrigado, Senhor, porque é palavra tua, Senhor. Que o Senhor possa fortalecer essas verdades em nossos corações e que essa história de Noé e seus filhos, a maldição e a bênção, possam, Senhor, estar nos acompanhando durante esta semana e meditarmos e pensarmos e ruminarmos essa palavra ao longo do nosso dia, Senhor. Seja com os meus irmãos, seja com essa igreja, seja com os nossos visitantes, seja com todos aqueles que nos ouvem nessa pregação. E nos prepara, Senhor, para estarmos diante da tua mesa, enquanto vamos aqui ministrar esse momento tão importante para a igreja. Em Cristo Jesus, amém.